Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje em nossos estúdios a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Se fala muito hoje em depressão pós-parto. O que leva uma mulher a ter uma depressão após o nascimento de uma criança, Luciene? Bom, nós podemos classificar a depressão em duas categorias. A primeira é uma depressão que é considerada normal e muitas vezes benéfica, que é aquela melancolia que acontece após o parto. Ela vai surgir mais ou menos 3 dias após o nascimento do bebê e vai perdurar até, no máximo, 15 dias após o nascimento. Então é um período de melancolia, onde a mãe, a gente costuma falar que ela é o período que ela precisa para poder introjetar a figura materna. Ela precisa se conscientizar de que é mãe. Então, mais do que um fenômeno psicológico, ele é um fenômeno fisiológico. Por quê? Durante a gravidez, há um aumento drástico de hormônios que a mulher produz. E com o parto, essa queda de hormônio é significativa. Então, o que acontece? Essa tristeza, ela também é fisiológica, até mais que psicológica, porque diminui drasticamente a quantidade de hormônios. Então, é até conhecido, tem um nome aí americano, não é traduzido ainda, esse período aí que toda mulher acaba passando, pelo menos 80% das mulheres acabam passando por esse período, que é chamado de baby blues. Então, é a depressãozinha leve que geralmente acontece e que não é prejudicial. Isso é normal acontecer? Esse momento de tristeza misturado com uma angústia após o nascimento da criança? Sim, porque a mãe até então, ela fantasiava um bebê. Ela na prática não sabia como era, né? E então, a partir do nascimento, é real, né? Deixou de ser fantasia aquele bebê. Então o bebê nasce com as suas características e não com a característica que a mãe desejou, né? Então muitas vezes o bebê chora muito, é um período de adaptação também para o bebê. Então a mulher se vê muitas vezes um pouco perdida ao meio dos cuidados. Então é uma depressãozinha leve que, se até o 15º dia desaparecer, é considerado baby blues. E tem a depressão, realmente depressão pós-parto, que geralmente é mais grave, é necessário entrar com medicamento, né, onde a mulher muitas das vezes ela acaba deixando os cuidados do bebê para um terceiro, né, e ela não consegue cuidar do bebê, né, os sintomas atrapalham no cuidado. Então, e geralmente também ela aparece um pouquinho mais tarde, não é já tão após o nascimento, assim, geralmente é depois do primeiro mês do nascimento que essa depressão vai aparecer. Então ela é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê, porque geralmente ela tem que parar de amamentar. Não é uma mistura de sentimentos, porque ao mesmo tempo que existe aquele momento de ansiedade, de espera, de alegria, e de repente vem essa tristeza. Não é muito sentimentos diferentes misturados em um momento só, isso é normal? É considerado normal, né? Desde que a mãe consiga ter os cuidados com o bebê e consiga vivenciar isso de forma que não vai atrapalhar a rotina dela. É uma mistura muito grande de sentimentos, porque eu vou entrar um pouco no detalhe da mídia. A mídia hoje coloca a gravidez, em relação aos as artistas que aparecem grávida, como algo assim fantástico, como se a mulher não sentisse nada, nenhum desconforto, né? E muitas vezes a gravidez vem acompanhada de algum desconforto físico. Depois do nascimento tem as dores do parto. Se é um parto normal, existe o trabalho de parto, que é doloroso para a mulher. Se for cesárea, existe todos os sintomas que é decorrente de uma cirurgia, né? Depois um período de adaptação da mãe e do bebê. Então é lindo, né? Você poder gerar uma criança, um bebê, é lindo você poder cuidar, mas também existe a outra parte que não é colocada, né? A mídia só coloca coisas boas, né? E também coloca de uma forma assim, aparência além de tudo, né? Um mês após dado à luz, as artistas já aparecem com o corpo perfeito, como se nada tivesse acontecido, né? E na realidade não é isso que acontece.
A mulher, para ela poder se dar conta de que é mãe, ela precisa passar por todo esse processo. Por todo esse processo. Então, após o nascimento, ela tem que deixar de ser filha e se tornar mãe. Esse é um processo doloroso. Ela precisa fazer uma adaptação em relação à sexualidade, porque agora já não é mais ela e o marido, né? Tem um terceiro. Muitas vezes a mãe, muitas vezes não, acontece das mães deixarem o pai um pouco de lado para ficar com os cuidados do filho. Então, esse é um processo de adaptação também. Há o processo de querer amamentar. A amamentação, ela também é muito bonita, é um processo maravilhoso, só que muitas mães não têm estrutura emocional, psíquica, para poder amamentar, porque existe da mãe. Então, em nome da beleza, muitas vezes, e por conta de não ter uma estrutura emocional, a mãe deixa a amamentação de lado, o que ocorre muitas consequências para o bebê. Então, é um processo doloroso, mas também é significativo e é um período de construção, né, de uma família, é um período de construção da mãe e do pai. Então, existem os dois lados, sim. No caso, hoje a gente prepara casais desestruturados. Relacionamentos já começam com uma menina grávida, muitas vezes é uma estrutura, muitas vezes uma relação cheia de incertezas e às vezes até a mulher acaba ficando sozinha com a criança e muitas vezes adolescentes. Nesse caso, o risco é maior? Sim, estudos já comprovam, né, que existem alguns fatores onde prevalece a depressão pós-parto. Então, geralmente, não são rígidas, né, esses casos, mas sim, a desestrutura emocional, né, em relação ao relacionamento do casal, né, o não desejo de se ter um filho, o não planejamento daquela gravidez, mães solteiras, mulheres que já teve outros episódios depressivos antes da gravidez. Então, são alguns fatores que aumentam o índice de poder apresentar esse transtorno depois do parto. O pai também tem depressão pós-parto? Sim, né, hoje não se ouve falar, né, mas já é comprovado também, né, que muitos pais não conseguem exercer sua função de homem e de pai, o pai daquele filho, por conta da depressão. Ele se vê abandonado por aquela mulher, ele não consegue achar um espaço dentro daquela nova família e ele não consegue exercer função enquanto homem, que é trabalho, a sua rotina do dia a dia, né? Ele acaba se afastando, mas é muito pouco diagnosticado hoje. E você também vai estar iniciando um trabalho com gestantes agora, Lu? Sim. A partir do dia 2 de julho, às 13h30, na Casa de Formação Santa Terezinha, estão convidadas todas as mulheres gestantes e também mães de recém-nascidos até 1 ano. A gente vai começar um grupo específico para essas mulheres, um trabalho de conscientização, de prevenção, de diálogo, de dúvidas, para poder viver uma gravidez e aí um período do recém-nascido mais fortificado e menos vulnerável. Então está aberto o convite a todas as mulheres que querem comparecer. Tá certo, eu agradeço a sua participação e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos hoje no TV Atende com a psicóloga Luciene Casarotto.